Marqueteando por aí com Dani Santoro. Bom dia, galera de marketing, ouvintes da CBN Maceió 104,5 FM. Está começando o Marqueteando por aí. O direito ao voto para os adolescentes entre 16 e 17 anos foi um direito conquistado pela juventude brasileira apenas em 1988. De acordo com o TSE, desde as últimas eleições em 2018, as estatísticas do eleitorado brasileiro habilitado para votar nestas eleições mostram que o número de eleitores cresceu 6,21%. O aumento do eleitorado foi particularmente expressivo na faixa etária de jovens entre 16 e 17 anos, na qual o alistamento eleitoral e o voto são facultativos. Essa elevação reverteu uma série estatística de sucessivas quedas no interesse dos adolescentes pelo voto, ocorrida a partir das eleições de 2010. Ou seja, isso mostra que em 2022 houve uma reação significativa. Porém, um levantamento de dados realizado pelo próprio TSE indica que a participação dos jovens nas últimas eleições vem sendo menos expressiva. Mas você sabe por que isso acontece? Hoje nós vamos conversar com uma das líderes da juventude do MDB em Alagoas, Yasmin Silveira, que vai contar um pouquinho da sua experiência na política e por que os jovens não têm se interessado mais pela carreira política. Yasmin, seja muito bem-vinda a Marqueteando por aí. Obrigada por conversar com a gente. Bom dia, Dani. Bom dia, ouvintes da CBN. Peço desculpas pela voz rouca. O motivo está participando do processo eleitoral, que é um papel fundamental para nós, jovens, e todos os cidadãos exercendo a sua democracia. Com certeza. Yasmin, conta um pouquinho pra gente. Quantos anos você tem? Quando que você entrou para a juventude do MDB e de onde surgiu essa vontade de fazer parte da política? Então, Dani, eu tenho 21 anos, sou estudante de Direito aqui pelo SESMAC e em 2020 eu fui candidata a vereadora por Maceió como a candidata mais nova do Brasil. Política acho que está no meu sangue desde criança. É algo que eu amo, adoro, debato, acho que é muito importante falar e não se calar, que é o principal, mas temos um déficit muito grande quanto a isso. A juventude e a política, ela não funcionam tão bem como a gente queria que funcionasse, né? E elas podem trabalhar juntas muito bem. É verdade. O que você acha que falta aos jovens para que eles se interessem mais pela política, para que eles exerçam uma participação mais efetiva na política brasileira? Olha, Dani, é um assunto muito complexo falar disso, porque são inúmeros fatores, mas o principal são apenas dois. O primeiro, emprego, a inserção dos jovens no mercado de trabalho, que tem uma grande abstenção nisso, e o incentivo dos governos e uma educação política. Seria o necessário, o principal. Você acha que falta educação política nas escolas, que os jovens entendam os papéis dos deputados, dos vereadores, dos senadores? Logicamente que além do emprego, né, de situação digna de moradia, são vários os fatores que influenciam nisso, né? Sim, Dani, claro. É o principal, porque eu posso dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que tem a mesma idade que eu, 21 anos, já estão quase terminando a faculdade como eu, concluindo, e não sabe qual é o papel do senador. Poxa, isso é o básico que a gente tem que saber, porque são eles que estão lá representando a gente. Como é que a gente não sabe o básico? Então, como é que a gente pode querer cobrar algo desses políticos se nem a gente procura saber o mínimo, que é a informação? E Exato. Também o incentivo do governo, acho que seria muito importante nas escolas. Porque você vê, se a gente tivesse essa educação política desde cedo, seria outro Brasil, né? Outra Alagoas.
Sim, com certeza. E a gente está falando de um estado que, embora seja pequeno, ele tem uma presença política muito forte. A sua família tem uma história política? Você cresceu num ambiente político? Você acha que, se for o caso, foi isso que te estimulou a entrar para a política? Tem alguns parentes políticos, mas a minha família não é política. Meu pai trabalha com política a vida toda, dos bastidores, já saiu candidato, também já foi vice-governador junto com o Manuel Gomes de Barros, né? Mano, pros íntimos. Enfim, eu sempre me espelhei muito nele, né? Eu acho muito bonito isso da questão social, de ajudar, de fazer o bem. E a gente vê que na política existem várias formas de fazer esse bem. E essa é uma delas, e eu sempre acho que quis isso mesmo. Mas o bem em que sentido? O bem de você ver que você, quando tá lá no poder, você tem outros poderes, outros recursos que podem ajudar as pessoas, entendeu, Dani? Isso flui se você fizer de uma forma boa, fazer a boa política, né? Porque não adianta você ser uma pessoa bem intencionada, só falar e não sair do papel e realmente fazer, né? Que é o que a gente vê muito hoje em dia. Sim. Os jovens, principalmente nesse ponto, a gente debate muito na internet, mas tem um medo muito grande de ser cancelado, né? Mas aí tudo bem, porque tá lá na sua casinha e ninguém sabe quem você é, não vai surgir um efeito tão grande. Mas quando você tá fora de casa, na rua, por que você também não milita como você milita na internet? Sim, eu acho que é uma geração que cresceu com a internet, né, e se esconde por trás da tela do celular. E isso é muito grave, porque não se consegue fazer política apenas usando as redes sociais, apenas pela internet. A pessoa tem que ir lá fazer acontecer, tem que participar, tem que se candidatar, tem que cobrar, mas primeiro precisa saber o que está falando. Eu acho que o que acontece muito com a juventude hoje em dia é a falta de informação. Embora haja informação a todo instante e numa quantidade absurda para quem quiser se interessar, eu acho que o grande problema, quando eu digo falta de informação, é porque eles não procuram se informar. Hoje, a maioria das pessoas, isso não é uma exclusividade do jovem, não se aprofundar em nada. As pessoas estão tendendo a se tornar muito rasas porque têm acesso a uma série de informações e não são especialistas em nada. E ao mesmo tempo são especialistas em tudo. Então, o jovem, ele precisa, já que ele quer mudar e é o primeiro a bater no peito quando é perguntado, o que você espera da política? A mudança, são sempre os mesmos candidatos, são sempre as mesmas pessoas. Tá. Então, se não forem essas mesmas pessoas, quem que vai entrar para a política? Cadê os jovens que não exercem o seu direito, que não exercem a sua cidadania? Isso é uma coisa que me incomoda muito. Como você falou, o discurso é muito vago, né? Falar é muito fácil. Mas sair da zona de conforto, sair de trás da tela do celular é que é o grande desafio, né? Isso, Dani, é um desafio enorme. Realmente o pessoal tem muito medo, mas por que ter medo? Medo de querer mudar, medo de uma realidade melhor. A gente não pode ter esse medo. Então a gente tem que ter realmente esse incentivo vindo das escolas desde novos para ter uma realidade futura totalmente diferente dessa que a gente vive hoje em dia. Mas então, Dani, a gente achou, eu pelo menos achava também que a gente ia ter um déficit muito baixo de votantes jovens esse ano. Você ainda a pandemia e toda essa situação pandêmica, né? Mas foi o contrário. Agora no primeiro turno a gente contava com 848 jovens votantes eleitos, aptos a votarem. E a gente teve uma mudança esse ano, que já foi divulgada pelo TSE, que é muito importante o papel que eles estão fazendo, incentivando jovens e mulheres a se inserirem na política. Tivemos um aumento de 848, se eu não me engano, que eu falei, para 2 milhões de jovens aptos votantes que votaram nessa eleição no primeiro turno. Então é muito importante também a gente reforçar o segundo turno, para não deixar de a gente exercer essa festa democrática e incentivar os jovens a votarem novamente. Porque não adianta só votar no primeiro turno e dizer, já votei no primeiro, no segundo tô cansado, vou tirar umas férias,
vou sair com os amigos. Não é bem assim. Se você pensou da mesma forma no primeiro turno, você pode mudar essa realidade no segundo, sim, porque o voto é muito importante, principalmente dos jovens. Então a gente vê essa diferença, né? De 848 para 2 milhões de jovens aptos votantes. Então, isso, a gente não vê uma situação dessa de jovens votantes desde 1982, que era triplicado esses números, né? Mas aí a gente está evoluindo aos poucos, né? Jovens a partir de 21 anos, né? Porque eles jovens entre 16 e 17 anos, como eu falei na abertura do programa, foi a partir de 88, né? Então, eu acredito que esse dado de 1982 seja com os jovens a partir de 21 anos, né? Isso. Ou 18, né? Acho que 18 anos, Então, assim, eu acho que os jovens precisam, sim, participar mais dessa festa democrática, como você falou, ter o comprometimento, né? O compromisso de votar para poder fazer a diferença e poder exigir. Vocês lá no MDB, como que é desenhada essa liderança jovem? São quantas pessoas? São quantos jovens? A faixa etária média dos jovens que participam da juventude do MDB, por exemplo? Olha, Dani, são inúmeros jovens espalhados pelos municípios e cada vez mais vem chegando mais jovens querendo se inserir pela essa boa política, pela boa gestão que os representantes eleitos do MDB fizeram até agora, né? E eu creio que eu seja a mais nova. Sou a caçulinha do MDB, né? Mas a gente tem outros jovens também. Contamos com 25 jovens, se eu salvo engano. Uhum. Não sei especificamente a quantidade, porque realmente são muitos. E muitos bom-humorados, com harmonia total de fazer mudar essa política. Jovens que também atuam muito nas redes sociais, né? Para ver esse incentivo, buscando sempre essa participação dos jovens. Tá certo. Yasmin, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no Marqueteando por Aí. É muito importante que a voz dos jovens seja ouvida, né? As ideias dos jovens que estão pretendendo entrar para a política. Eu queria que você fizesse um chamamento para essas pessoas participarem, né? Cada vez mais ativamente da política para que possa realizar a tal mudança que todo mundo fala, né? Isso mesmo, Dani. Então, eu convido todos a participarem novamente no segundo turno, a exercerem a democracia, para que possamos demonstrar novamente a maturidade democrática de renovação que o nosso Brasil e o nosso Alagoas precisa. Vamos fazer esse engajamento cívico, porque é muito importante no processo eleitoral. Contamos com você, jovem. É isso aí, nós contamos com todos, né, que todos possam comparecer no dia 30 de outubro, para realizar a votação de segundo turno e que a gente defina os nossos líderes para os próximos 4 anos. Yasmin, muito obrigada mais uma vez, sucesso na sua trajetória política e volte aqui sempre que você tiver novidades para nos contar. Pode deixar, gente. Obrigada. Boa votação. Não esqueça, votem certo. Estudem o candidato que vocês vão votar, porque é eles que vão representar você lá, porque o mandato é do povo. Com certeza. Galera, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Marqueteando por Aí. Viajar, fazer roteiros culturais e gastronômicos é tudo de bom. Fazer isso tudo com muita segurança é melhor ainda. Por isso, quem vive do turismo e da gastronomia precisa continuar cuidando das pessoas para fortalecer os negócios. O Sebrae preparou um guia completo com os protocolos de saúde para orientar cada setor. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.